CTPod. Conhecimento, Tecnologia networking. e desenvolvimento. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um CTPod. Eu sou a Ana Laura Becker e eu estou aqui com a minha co-host Emily. Oi Emily, tudo bem? Oi Ana, oi pessoal de casa, sejam bem-vindos então a mais um episódio da nossa 5ª temporada. Nós estamos também com a nossa co-host Bruna. Oi Bru, tudo bem? Oi, tudo bem? Voltando mais uma vez para mais um episódio do CTPod. E hoje é um episódio muito especial que a gente está na presença de uma associada nossa aqui do Celotec Park, que é a empresa da Santa Maria. E a gente vai conversar com o Luciano. Eu queria que ele se apresentasse um pouquinho, contasse que você atua na área da inovação, isso? Área de tecnologia de negócio e inovação. Perfeito. Então, se quiser se apresentar, contar um pouquinho da sua área lá dentro da Santa Maria. Vamos lá. Bom dia, galera do CTPod, bom dia, meninas. Muito bom estar aqui, obrigado pelo convite, né? Ainda mais dentro de uma área tão importante que é essa de inovação aqui dentro de Guarapuava, tão forte aqui na cidade, né? Me chamo Luciano Cebula, tenho 49 anos, acabei de chegar em Guarapuava, né? Me mudei para a cidade aqui faz 5 meses para assumir o cargo de gerente de tecnologia de negócios aqui na Santa Maria. Tô nessa área desde a época o pessoal fala, né, isso aqui era tudo mato quando eu cheguei, então faz tempo que eu tô nessa área de tecnologia. Recebi o convite da Santa Maria para vir para cá e aceitamos esse desafio, né? E está sendo muito bacana essa experiência de trabalhar com uma das maiores empresas aqui de Guarapuava, né? A Santa Maria, ela tá junto com o CTP desde o início e queria que você contasse um pouquinho das atuações da Santa Maria e por que estar conectado a um ambiente de inovação. Bom, Santa Maria ela é um grupo de empresas, né? É um grupo que está aí com 65 anos de história, 65 anos de estrada e atua em várias vertentes, né? Desde a área de papel, passando por energia de fonte renovável, né? Com as hidrelétricas, parte de reflorestamento, agro. Como eu falei, eu cheguei há pouco tempo no Santa Maria, então não participei do processo lá do começo, né, dessa parceria do Sila, mas de forma abrangente, assim, a Santa Maria, ela sempre está muito voltada a procurar o que há de mais novo no mercado, da gente colocar a tecnologia a serviço tanto da empresa como da comunidade, né? Então, a aproximação com esses centros de tecnologia são muito importantes para o desenvolvimento da empresa. E, claro, a gente não poderia estar de fora, né? A gente, como uma das principais áreas fomentadoras de tecnologia dentro da empresa, a importância é muito grande da gente estar próximo desses locais que se fomentam, primeiro onde se criam algumas tecnologias novas, né? Então, onde a gente pode procurar parceiros para desenvolvimento. Então, nesse sentido, o Sila aqui é um ambiente onde a gente pode trazer algumas ideias, a gente trazer propostas de inovação e sempre estar escutando de vocês, né? O que a gente pode fazer para casar a nossa realidade dentro da indústria com o que vem aí de desenvolvimento de tecnologia no mercado, né? E a gente sabe, nessa área de tecnologia as coisas acontecem de forma muito rápidas. Eu costumava dizer que lá no passado, né? A caixa de ferramenta do cara da TI era muito pequenininha, né? Você tinha ali uma chave de fenda, um martelo e um alicate. Hoje em dia, quando você abre a caixa de ferramenta do pessoal de tecnologia, você tem já viu aqueles painéis de ferramenta mecânico, né? Então, uns 10 daqueles, porque se a gente for entrar só na área de IA, por exemplo, né? Inteligência artificial, olha o mundo que se criou nesses últimos tempos, né? Então a gente tem procurado se aproximar dessas áreas de fomento de tecnologia, como o Sila, o pessoal do Senai. Então a gente está sempre conversando e se aproximando desse pessoal, porque como a caixa de ferramenta é muito grande, quando você abre essa caixa de ferramenta, você olha, pega aquele instrumento e fala assim, cara, eu não sei nem para que serve isso. Então você vai atrás de alguém que saiba para te explicar, porque muitas vezes aquela é a ferramenta que você precisa para dar aceleração dentro do teu dia a dia. Então a proximidade com vocês e com outros centros de tecnologia são muito importantes para o nosso dia a dia, né? Nessa parceria. E vocês também têm trabalhado muito inovação dentro da empresa, né? E a gente viu, ali deu uma pesquisada, que vocês incluem muito as metodologias ágeis no trabalho de vocês. Como é que funciona isso? A gente tem um fluxo de trabalho, né? Porque a última vez que eu contei, a gente estava com 73 projetos ativos.
Então imagina, isso é um fluxo de entrada de informação que se você não organizar esse pipeline, você se perde aí dentro do dia a dia. Tudo começa com a abertura dos tickets, né? Então isso é filtrado no começo. Ali é feito um juízo de valor, se aquela solicitação tem potencial de projeto. E quando a gente fala assim, potencial de projeto, ele tem que trazer um resultado para a empresa, né? Seja de uma nova tecnologia, seja em dinheiro, seja em economia de horas. Então é feito essa primeira avaliação. Dando-se ok, isso passa para a nossa área de negócio. Então a nossa área hoje é dividida em 4 partes, né? Parte de infraestrutura, suporte e segurança. A gente tem a parte de sistemas, desenvolvimento de sistemas, aí da forma mais abrangente possível, né? De todos os sistemas, passando por aplicativos. A parte de analytics e dados, né? E a parte de negócios. Então a área de negócios é quem vai receber essa primeira solicitação. A função dela é sentar com o usuário e entender no detalhe o que foi solicitado ali naquele projeto, naquela inovação, e criar o escopo. Então é feita uma abertura de projeto, isso de forma formal, né? Existe lá um documento de solicitação de abertura de projeto, onde tem o escopo, tem tudo. Isso vai cair então no pipeline da gerente de projetos. Ela vai organizar as nossas sprints. As sprints levam aí de 2 semanas, né? Então, todo dia a gente tem as nossas reuniões de daily, que são feitas a organização, de ver quais são os problemas que estão atravancando ali o pipeline. A cada 14 dias é feito o planejamento dessa nova sprint. E aí é onde são distribuídas as tarefas para cada membro da equipe, né? Então, todo mundo entra nesse esquema de sprint. E lá no final, quando é entregue para o usuário valida e vê que realmente aquele valor que a gente colocou lá no começo foi atingido, é feito um encerramento do projeto, né? Então a gente tem muito claro essas fases, quando começa, o meio e principalmente o fim, a entrega, né? Então, dentro dessa metodologia ágil. Você tem algum exemplo assim de alguma tecnologia que já passou por esse processo lá dentro que vocês implementaram dessa forma? Sim, tem vários, né? Se a gente fosse falar, a gente ia ficar o dia inteiro conversando aqui de novas tecnologias, mas eu acho que uma coisa que está muito em voga agora é a questão do RPA, né? Que são os processos robotizados. Então, isso está no nosso indicador lá, né? Todas as pessoas da equipe são responsáveis por trazer oportunidades de automatização e robotização. Então, o RPA, ele vem do Robot Process Automation, né? Então, é como se fosse um robô de software. Esses robôs têm como função tirar aquele trabalho repetitivo da mão das pessoas para que a pessoa seja utilizada na sua essência, o que é de melhor, né? Que é a capacidade intelectual. Então, a gente tem perseguido muito isso, de pegar processos repetitivos e transformar isso em robôs. Hoje a gente está com... Eu vou errar o número, porque isso muda todo dia, mas a gente já deve estar lá com mais de 20 robôs rodando, fazendo tarefas automatizadas. Temos o lançamento de um hoje, inclusive, vai ser hoje à tarde, que é da parte de controle de fretes também. Então, o RPA é um assunto que está bastante quente. Outro assunto que está bastante quente é a questão da inteligência artificial. Então, a gente ainda está no processo de mapear algumas oportunidades lá baseadas em dados, né? Porque a indústria ela é apaixonante porque tudo é grande, tudo é rápido, tudo é caro e gera toneladas de dados, né? Então, essa área de você utilizar a inteligência artificial, criar modelos em cima dos dados que vocês têm, assim, é uma oportunidade bastante grande. A gente fechou uma parceria agora com o Senai, que a gente está fazendo uma parceria para trazer pessoas da área de inteligência artificial para dentro da Santa Maria. Então isso vai ter uma possibilidade muito grande aí nos próximos meses também. Mas eu acho que assim, o assunto da vez lá na Santa Maria é o RPA. Você falou dessa questão, né, do RPA, que todo mundo traz sugestões dentro lá. Como que esse programa de sugestões ajuda, no caso, né, a manter a empresa numa evolução, assim, até essa questão constante para vocês? Santa Maria é uma das empresas, é a empresa que eu trabalhei que melhor tem isso estruturado até hoje. Eles têm um programa chamado, eles não, nós, né? Temos um programa chamado Santa Ideia, que é todo mundo, mais do que
poder dar ideias, precisam dar ideias, né? Então, e cada ideia dessa ela é premiada. Então é um sistema bastante interessante, porque se a ideia que você traz para a empresa tem um resultado, esse resultado é medido e a premiação é de acordo com o resultado. Então, nós temos lá um portal de premiação, onde você vai ganhando pontos, e é como se fosse uma Amazon, né? Você chega lá e tem os pontos, você compra desde iPhones até forno micro-ondas. Então, tem gente lá que já mobiliou a casa com esses programas de inovação, né? E de ideias. E isso casa também. A gente tem lá o TPM, o programa TPM, que é Total Product Management, né? Que isso é uma coisa comprada pelo CEO da empresa, assim, ele sempre deixa muito importante a visão dele de que a gente precisa trabalhar voltado a melhorar todos os dias, né? Então nós temos lá o que a gente chama de GAs, que são grupos autônomos, né? Então esses grupos autônomos são células que tem dentro de cada setor, que são responsáveis por trazer ideias, trazer melhorias. E essas ideias, essas melhorias estão ligadas com o programa do Santa Ideia, que vai premiando também. Então, você tem fases em que o grupo vai ficando mais maduro, cada passagem de fase você ganha pontos lá no programa de ideias também. Durante todo mês, cada membro do grupo autônomo tem que trazer uma ideia. Então essa ideia passa pela avaliação do comitê, e sendo assim, só o fato de você dar a ideia você já tem lá um prêmio, mas se for escolhida e implantada, você tem um outro nível de prêmio. Então o reconhecimento por ideias e inovações dentro da Santa Maria, ela é uma coisa assim que está bastante arraigada na cultura, sabe? Perfeito. E você falou ali, né, então, que a indústria, ela dá muitos dados, muitos números, né? Como que vocês organizam isso para utilizar esses dados nessas soluções e transformar em negócios concretos? Hoje a Santa Maria, ela está bastante encaminhada. O pessoal gosta da palavra data-driven, né? É uma empresa bastante voltada a dados. E não poderia ser diferente, né? Porque no dia a dia de trabalho ali, o dado, a informação, né, é o que a gente usa para conseguir tomar decisão. O que a gente tem feito é organizado esses dados de várias formas, né? Então a gente tem um setor específico para trabalhar com analytics, né? Nós temos os nossos data warehouses, nós temos o nosso data lake. Então hoje, dentro dessa cultura do data driven, né, nós temos dentro das áreas usuários que foram capacitados para fazer desenvolvimento de dashboards baseados nesses dados. Então a gente ainda não chegou 100% no as a service ali do Analytics, né? Onde você, eu preciso de um dashboard e simplesmente os dados já estão todos disponíveis, mas a gente está muito perto disso. Até porque os dados, como são muito dinâmicos, né? Todo dia tem dado novo, todo dia tem visões novas, e a gente tem publicado isso para os usuários para que dentro das áreas mesmas, a gente chama dos creators, né? Os nossos usuários creators possam entrar lá e consumir esses dados sem estar dependendo da área de tecnologia, né? Não ter que chegar para a tecnologia e dizer, olha, eu preciso de um dashboard que me mostre tal informação. A gente tem esse serviço também, então se a área estiver sobrecarregada ou não tiver um creator, ele pode chegar para a gente fazer a solicitação, mas de forma geral nós temos hoje pelo menos um usuário por área que já tem essa capacidade de desenvolver os dashboards, e eles têm usado bastante. A gente vai para uma próxima rodada agora de ampliação desse programa, né? Onde a gente quer habilitar mais usuários dentro da empresa para que isso seja bastante democratizado, né? Para que o dado esteja livre dentro da empresa para ser consumido. Nessa área da tecnologia que você fala, né, e usar dados e tudo mais, como que vocês usam isso no tradicional, no negócio tradicional? Porque a Santa Maria, né, tem essa questão de inovar em setores tradicionais. Como que vocês usam e superam isso? Eu diria assim, em outras indústrias onde eu já trabalhei, isso foi um desafio um pouco maior. Porque como a indústria é muito tradicional, aquele mindset muito fechado, assim, a gente sempre fez isso dessa forma, então continua fazendo assim, é bastante forte. Na Santa Maria foi um pouco mais fácil. A cultura ali de utilização de dados, ela já está um pouco mais distribuída. Então você pega o agro, né? Onde fala-se muito em implantação,
colheitadeira, então você imagina lá o cara roçando, né? Mas se você for ver como os dados são tratados ali, é uma coisa espetacular, né? Então, você vai preparar a terra hoje, quando você vai preparar a terra para o plantio, você primeiro faz uma análise computadorizada, faz análise, pega esse mapa que vem num pendrive lá, carrega ele no trator, ele vai fazer a distribuição exata da quantidade de fertilizante que precisa naquele lugar. Então, o uso da tecnologia, mesmo em setor tradicional como o agro, assim, está muito forte ali, sabe? Então isso facilita a conversa, porque quando você chega a falar assim, vamos falar de analytics, o responsável da área de agro, o cara já sabe o que é, já tem os dashboards dele, entra na sala do agro, tá cheio de tela. Então na Santa Maria é muito mais fácil trabalhar nesse sentido, porque ela já é uma empresa que tem esse mindset diferente, sabe? Certo. E nessa questão do mindset diferente, a gente sempre vê que os lugares que eles estão muito alinhados à inovação, eles também pensam muito na responsabilidade social. E a Santa Maria tem desenvolvido isso, né? Então, como vocês têm alinhado os pilares da inovação, da responsabilidade social e da sustentabilidade também? Isso é uma coisa que fica clara dentro da Santa Maria desde o primeiro dia, assim. A preocupação com as pessoas. Então, isso é uma coisa que vem da presidência, de estar sempre olhando para as pessoas, tanto dentro como fora da empresa. Então, a Santa Maria tem ações aí fora de cuidado, né, com as pessoas. Dentro da empresa também, sempre um olhar para as pessoas. Todas as ações dentro da empresa, né, são sempre pensando no meio ambiente. Então, eu estava lendo sobre a história da empresa, né, você vê que o pessoal falava de ESG antes de ESG existir, né, então é muito bacana assim, de ver isso no dia a dia. E o próprio ritmo da empresa é interessante de ver como muitas vezes você está lá falando de RPA, inteligência artificial, e daqui a pouco chega um comunicado falando assim, olha, dá um pulo lá na reflorestadora, conhecer como é que funciona e pega 1 quilo de feijão que a gente produz. Cara, é muito bacana isso, sabe? É muito, muito rico e deixa as pessoas assim muito próximas, sabe? É gostoso trabalhar num ambiente desse. E falando em trabalhar num ambiente desse, a gente tem bastante acadêmicos que participam aqui. Como que é a trilha, por exemplo, para chegar a trabalhar com dados dentro de uma indústria? Pois olha, na verdade, para trabalhar dentro de uma indústria, a trilha é a mesma como se fosse de qualquer outra empresa, né? Eu acho que a primeira coisa, você precisa gostar, né? Então, costumo dizer que normalmente as profissões te escolhem, você não é você que escolhe a profissão, né? Claro, você pode aprender, né, a fazer isso, mas você gostar de ter esse pensamento analítico, de você organizar as coisas, né? Então é uma das primeiras habilidades. Depois as formações, né? Uma pessoa da área de dados, ela tem uma formação na área de tecnologia, né? Ela é uma pessoa que gosta de estudar fora do campo, vamos dizer assim, da educação formal, né? Então é uma pessoa que está sempre fazendo cursos por fora, aprendendo ferramentas, aprendendo técnicas, né? Então você, por exemplo, aprender um Tableau, aprender um Power BI, você aprender sobre estatística, né? Você vai estar agregando nessa trilha de conhecimento para a parte de análise de dados, né? Hoje o profissional de análise de dados é um profissional extremamente valioso, difícil de encontrar. Falo isso porque eu estava com uma vaga aberta até esses dias, aí deu um serviço, rapaz, para achar um caboclo ou uma cabocla que desse conta do recado. Então, se tem alguém ouvindo esse podcast que quer entrar nessa área, eu diria assim, olha, mas não pense 2 vezes porque não demore, porque a gente está precisando, sabe? Então, é bem importante. Tem mais alguma coisa que você acha importante falar sobre o setor da área da tecnologia? Alguma previsão de futuro aí do que vocês vão estar utilizando mais, além da IA, né, que já está crescendo? A IA é o assunto do momento, né? Então, eu estava falando sobre isso ontem, né? Tomando uma cerveja com um fornecedor, né? E falando sobre essas questões e aonde vai parar a tecnologia, sabe? Eu tô nessa área de tecnologia desde os 13 anos. Então, pouca coisa me surpreende na área de tecnologia.
E eu lembro dos momentos assim que eu peguei uma tecnologia e falei assim, caramba, isso aqui é impressionante, né? E a IA tem feito isso de forma bastante rápida nesses últimos meses, sabe? Então, desde a entrada, assim, o assunto IA não é novo, né? Ele vem lá desde 1949, então quando eu fiz faculdade eu já desenvolvi algoritmos e modelos de inteligência artificial. Mas a forma como caiu no gosto da população, né, como ficou acessível nesses últimos anos aí, que é impressionante. Então, quando você fala, por exemplo, de ferramentas como ChatGPT, Gemini e ferramentas que foram lançadas, por exemplo, recentemente, que nem o Manus, não sei se vocês já chegaram a usar, é um salto de velocidade nas coisas. Essa Manus, por exemplo, é uma ferramenta de agentes que veio lá da Ásia. Então ela pega a inteligência artificial e coloca em um novo patamar, assim. E era uma coisa que na minha cabeça isso ia ainda levar 1 ano e meio até chegar, e já chegou. Então agora eu já estou pensando o que vamos ter daqui 1 ano e meio. Isso coloca uma pressão em cima dos profissionais da tecnologia, não só da tecnologia, acho que de todo mundo, né? Porque todo mundo vai ter que correr para ficar a par e passo com essa tecnologia nova. Mas coloca uma pressão principalmente no pessoal da tecnologia, porque é aquela caixa de ferramenta. A caixa de ferramenta está crescendo todo dia. Todo dia você abre a tua caixa de ferramenta e fala assim, cara, que bicho é esse, cara? Que tem 2 bicos aqui, onde é que eu uso isso? E você tem que pegar aquela ferramenta, aprender a ferramenta, olhar para o teu negócio, entender onde é que aquela ferramenta encaixa no negócio, porque se você não estiver fazendo isso, o teu concorrente está fazendo isso. E se você não está fazendo isso, você enquanto profissional da tecnologia, você está ficando para trás. Então é uma corrida constante, sabe? Em não ficar desatualizado, não ser engolido pelas novas tecnologias, mas em contrapartida é uma coisa assim, quem está na área de tecnologia, esse é o dia a dia, e se você não gosta disso, não devia estar na área de tecnologia. Agora, a gente que é da área de tecnologia gosta disso. Então é muito bacana abrir a caixa de ferramenta, olhar e colocar isso para funcionar. Do outro lado, eu fico bastante preocupado porque conversando com as pessoas, você começa a perceber que pouquíssimas pessoas estão dando a atenção necessária para essas novas tecnologias emergentes ou usando a tecnologia como deveria estar sendo usada. 2 exemplos que eu posso dar, eu estava num congresso tempo atrás e nem era sobre inteligência artificial, mas eu tenho certeza que a maioria das pessoas que estavam ali estavam esperando a segunda palestra, que era do Cortella. Então tinha um público meio misto assim na plateia, sabe? E o palestrante em algum momento fala assim, pessoal, quem aqui já escreveu pelo menos uma linha no ChatGPT? Eu imaginei que 95% do auditório ia levantar a mão. Aí eu olhei, 20% do auditório levantou a mão. E aí isso ficou na minha cabeça, eu comecei a conversar com as pessoas. Então eu vejo que as pessoas não entenderam ainda essa onda de nova tecnologia, muitas delas não estão utilizando. As pessoas não utilizam nem a internet, né, se a gente for ver. Esse foi um assunto que eu estava conversando na sala ontem lá no departamento de TI. Falei assim, o pessoal nem sabe que existe, a maioria do pessoal não sabe que existe uma internet fora do Instagram, TikTok e os mais velhos Facebook, né? E aí entrou uma pessoa na sala e eu falei assim, você usa internet? Uso. Final de semana, quanto tempo mais ou menos você usa de internet? Eu uso bastante, eu uso, sei lá, umas 5, 6 horas. E o que você usa na internet? Eu fico vendo vídeo. Aonde? No Instagram. Então, assim, mesmo essas ferramentas que estão aí consolidadas há muito tempo, o pessoal não usa direito, sabe? Não conhece o poder que está ali por trás. Então, o que eu poderia dizer nessa finalização é assim, as tecnologias estão aí, existe uma segregação clara de grupos de pessoas, né? Quando a gente fala de novas tecnologias, pessoas que já abraçaram, pessoas que não sabem o que está acontecendo e pessoas que odeiam. Então isso, na inteligência artificial, isso é muito claro, assim. Então tem gente que fala assim, isso aí não é coisa de humano, então a gente tem que ficar aqui na essência do humano. Outras pessoas que já abraçaram. Quem está certo, a gente vai ver no futuro só, né? Mas o que eu diria é assim, a tecnologia está aí, ela está acelerando cada vez mais, é um caminho sem volta. E seria interessante pelo menos saber do que as pessoas estão falando. Então procurar se informar. E trazer isso para o teu ambiente de trabalho, né?
Então, hoje as ferramentas que estão disponíveis aí para você alavancar a tua capacidade de entrega dentro de uma empresa, elas são muito grandes, assim, muito fortes, sabe? Então, você deixar passar isso só por não aprender ela, eu acho que é um risco muito grande para tua carreira. Então, para essa galera nova que está vindo aí para a área de tecnologia e para as outras áreas também, né? Isso envolve jornalismo. Você imagina, né, a IA como tem afetado a área de jornalismo, criação. Você não pode simplesmente virar as costas e assim, não, eu não uso porque isso não é coisa de humano. Eu acho que as tecnologias estão aí, são ferramentas. Então, se você quer serrar uma árvore com uma serra manual, você pode fazer isso, vai te dar bastante trabalho. Ou você pode usar uma motosserra, né, que vai te ajudar a pegar a tua força e capacidade humana e colocar em outro nível. E é isso que a gente tem tentado fazer no dia a dia aí da Santa Maria, né, com essas ferramentas tecnológicas, sem esquecer, né, da pegada humana. Então, olhando para o humano, porque no final das contas quem põe tudo para funcionar são os humanos ainda. Perfeito, nossa, muito legal a tua reflexão e conecta muito aqui, né? A gente busca usar essas tecnologias sempre para aprimorar os processos, para nos ajudar e não, né, sem afastar ainda a capacidade técnica de cada um, o conhecimento de cada um, mas alinhar junto as tecnologias aí para a gente crescer. Muito obrigada pela sua participação. O CT Pod fica aberto aí para, se tiver projetos novos, ações que vocês quiserem compartilhar com a gente, conte com o CT Pod e volte sempre ali. A casa de vocês está ali, ó. Acho que até no vídeo, não sei se vai dar para ver ali a salinha da Santa Maria. Então vocês têm um espaço aqui já. Com a equipe e na salinha de vocês. Maravilha, gente. Agradeço o convite, fico à disposição também, portas abertas para o que precisar. Precisando, contem comigo e com a Santa Maria. Obrigado. Perfeito, muito obrigada. Obrigada, meninas. Obrigada. Então, obrigada, pessoal, pela companhia nesse mais um episódio do CT Pod, né? Então, a gente se vê na semana que vem. Tchau, tchau. CT Pod. Conhecimento, Tecnologia networking. e desenvolvimento. Esse episódio é um oferecimento via SoftPay. Apresentação e edição de Ana Laura Becker e Emily Franz. O CT Pod é o podcast oficial do Silotech Park. Para mais informações, acesse ctp.org.br. Para sugestões, o nosso Instagram é @ctp.br. Essa gravação foi feita nos estúdios do CTP.